moçada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conexão Escola. Vamos aprumar, meu povo? Eu sou a professora Jussarinha e a aula de hoje de língua portuguesa e nela nós vamos percorrer alguns caminhos da nossa língua. Vamos falar de substantivos simples e compostos, preposições e verbos. Iremos buscar melhorar nosso entendimento gramatical e aplicação das regras que indicam o uso mais correto de uma língua. Venha comigo! Sabemos que as palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos, são denominados substantivos. Se eu falo para você que o pé daquele moleque está sujo, de imediato você já irá compreender que estamos falando do pé de um moleque, de um menino. A palavra moleque está fazendo referência a um garoto. Substantivo simples é aquele formado por um único elemento. Agora, se eu te disser o pé de moleque está saboroso, a compreensão será sobre o sabor de um doce feito de amendoim, né, pessoal? Pode fazer e trazer para mim que eu quero, tá? E se as palavras estão escritas sozinhas, geralmente são denominadas substantivos simples. Eles têm a característica de possuírem um radical apenas. Podemos citar como exemplo de substantivo simples: sol, flor, pé, moleque, beijo. Mas se são juntadas, associadas a outras palavras, como é o caso de pé de moleque, são chamadas de substantivos compostos. E neste caso, usou-se dois substantivos simples para compor esta nova palavra. Beleza? Assim, compreendemos que o substantivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Estes substantivos compostos, eles têm uma característica primordial de conterem dois radicais. Podemos ter como exemplo de substantivos compostos as palavras girassol, beija-flor e pé de moleque. Alguns substantivos compostos são separados por hífen, aquele tracinho entre as palavras, e aos que não têm hífen, como você pode observar em arroz doce e beija-flor. Arroz doce é separado por hífen, já mal casado é a junção de dois elementos sem o hífen. Pé de moleque, o doce, ele não é separado por hífen. Você já ouviu falar de preposição? Não? Bora ver o que é isso? Observe as palavras nestes dois grupos aqui na tela. No grupo 1, temos as palavras feira e Arapiraca. No grupo 2, temos a expressão feira de Arapiraca. No primeiro grupo, temos barracas e lonas, enquanto que no segundo, temos barracas de lona. O termo de, como a gente aqui em Goiás gosta de falar, faz uma ligação, uma ponte entre as palavras. Ele é chamado de preposição. Uma palavra que tem a função de ligar dois termos, estabelecendo assim uma relação entre eles. Leia comigo agora o trecho de um poema da Ruth Rocha e identifique a preposição que foi usada nele. Festa de São João. Não há moça sem beleza, não há rico sem riqueza, sem rio não há floresta, não há pasto sem capim, não há verso sem seu fim. Não há São João sem festa. Você observou como a palavra sem apareceu no poema? Então, foram algumas vezes, não é verdade? Pois bem, amores, a palavra sem é uma preposição. Notem que ela faz a ligação entre algumas palavras, como moça e beleza, rico e riqueza, pasto e capim, João e festa. É importante ressaltar que as preposições podem combinar-se ou contrair-se com palavras, mesmo que sejam de classes gramaticais diferentes. A combinação ocorre ao juntar-se a outra palavra. Não ocorre redução na preposição, não havendo, portanto, alteração fonética. Então, pessoal, quero ver se você se lembre de que preposição é toda palavra variável
que conecta, ajunta, fica ali grudadinho dois ou mais termos da oração na frase, ok? Nessa ligação, um termo fica subordinado, dependente do outro. Em regra, na língua portuguesa, a palavra que precisa de utilização da preposição é chamada de antecedente ou regente. Já a palavra introduzida é classificada como consequente ou regida. As preposições são elementos fundamentais para a produção de texto, uma vez que elas promovem uma maior compreensão e coerência diante daquilo que está escrito. Podemos citar como exemplos de preposição ou, ainda, mas, afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, feito, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, visto, entre outras por aí. Professora Jussarinha, você disse que queria falar hoje também sobre verbos. O que é isso, professora? Ah, menino, vocês estão espertos, hein? Vamos falar sobre os verbos agorinha. E verbo é a classe de palavras que indica ações, acontecimentos, estados, processos ou fenômenos que indiquem acontecimentos representados no tempo. Já ouviu falar a frase "E o verbo de Deus se fez carne"? Pois é. Na Bíblia, a palavra verbo significa princípio. E neste exemplo bíblico, ela quer dizer que o Filho de Deus se fez como nós. Se fez é uma ação de fazer alguma coisa. No caso, Jesus se tornou parecido conosco e permaneceu entre nós. Entendido? Os verbos indicam, entre outras coisas, o tempo, o momento que acontece algo que eles expressam no passado, presente ou futuro. Os verbos indicam ação ou estado e flexionam-se segundo o modo, o tempo ou a pessoa a que eles referem. Eles flexionam de acordo com o número, que é singular ou plural. De acordo com a pessoa, primeiro, quem fala, eu e nós. Segunda, com quem se fala, tu e vós. Terceira, de quem se fala, ele, ela, eles ou elas. Modo indicativo indica realidade. Substantivo, possibilidade. Imperativo, ordem. Formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio. O tempo, passado, acontecimento anterior ao momento em que se fala. Presente, acontecimento simultâneo ao momento em que se fala. E futuro, o futuro, acontecimento posterior ao momento em que se fala. O futuro ainda vai chegar, né, gente? Aspecto, duração da ação verbal, começo da ação. Duração da ação verbal é o desenvolvimento da ação. Duração da ação verbal com conclusão da ação e voz. Voz ativa, sujeito gramatical, é o agente da ação. Voz passiva é o sujeito gramatical, onde é o paciente da ação. Voz reflexiva, sujeito gramatical, é agente e paciente da ação. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Vejamos alguns exemplos de verbos que indicam uma ação: fazer, mandar, construir, comprar, estudar, pular. Alguns exemplos de verbos que indicam um estado: ser, ficar, permanecer, continuar, estar. Vejamos exemplos de verbos que indicam uma ocorrência: acontecer, suceder, passar, ocorrer, decorrer. E agora, que tal alguns exemplos de verbos que indicam fenômenos da natureza, os chamados fenômenos naturais?
chover, anoitecer, amanhecer, trovejar e escurecer. Verbos que indicam um desejo: aspirar, almejar, desejar, querer, ansiar. O que vai caracterizar um verbo são as suas flexões e não os seus possíveis significados, pois não apresentam todas as possibilidades de flexão. Agora, se liga aí, hein? Hoje falamos um pouco dos substantivos simples, substantivos compostos, preposições e verbos. Algumas curiosidades, definições e aplicações de todos eles. Agora eu vou te desafiar, viu? Para não perder o costume, não é verdade, pessoal? Então, agora é com você. Escolha um verbo e conjugue-o aí no seu caderno. Escreva e capricha na letra, hein, pessoal? Gosto de letra redondinha, bem feita. Observe o exemplo. Eu ando, tu andas, ele ou ela anda. Nós andamos, vós andais, eles ou elas andam. Escolha, então, um verbo para conjugar. Aqui estão os seus exemplos: correr, amar ou sorrir. E agora, bora, meu povo, que o cavalo tá arriado para nós ir embora. Depois você corre lá no YouTube e assiste novamente a aula de hoje, ok? Beijos da professora Jussarinha para todos vocês e tchauzinho, pessoal!